Olá, eu sou Arthur Luiz, aluno do segundo período de Mecatrônica no IFPE Campus Caruaru e junto com meus colegas irei falar sobre equilíbrio estático. É de conhecimento popular que a física está presente em literalmente tudo na nossa vida, até mesmo em um copo parado em cima da mesa, onde o copo está numa condição que chamamos de equilíbrio estático. Damos o nome de equilíbrio estático à condição física em que a soma da força resultante e a soma dos momentos da força ou torque, isto é, a força que, quando aplicada a um corpo e não é nula, cria um movimento de rotação, são nulas, mantendo o corpo em repouso. Podemos também ver o equilíbrio em três tipos: estável, estável e diferente. O equilíbrio instável acontece quando a tendência do corpo é se afastar cada vez mais da posição original. O estável ocorre quando o corpo tende a voltar à posição original. E o indiferente, quando um corpo mantém o equilíbrio em uma posição diferente da original. Agora Pedro irá nos mostrar um pouco da história dos estudos do equilíbrio. Olá, meu nome é Pedro Costa e eu falarei sobre a história do estudo da estática. Então, basicamente, o estudo da estática começou lá na Grécia Antiga com Aristóteles, mais de 2000 anos atrás. Aristóteles, ele chegou a conclusões sobre a estática observando a natureza e o movimento de corpos celestes e o movimento das pessoas no dia a dia, de uma forma muito empírica. As conclusões de Aristóteles acerca da estática foram que, basicamente, se dois corpos que eles têm movimento se colidirem, os corpos eles perdem esse movimento. E essa ideia ela predominou por muito tempo no campo da física. E a escola de Aristóteles também era muito influente. E ela também desenvolveu um novo conceito sobre a estática, que é esse conceito que é demonstrado no livro Mecânica, é a alavanca. No caso, seria a ideia de um plano com apoio que ele seria usado para mover objetos pesados. Só que essa ideia ainda era bem básica e não tinha muito estudo. Até que Arquimedes, quando estudando a alavanca, concluiu que existia algo que dava à alavanca sua natureza. Ele percebeu que uma alavanca está em equilíbrio quando o peso de um lado multiplicado pelo braço dela é igual ao peso de outro lado. Isso pode ser meio confuso, mas basicamente na frase mais famosa de Arquimedes, ele resume isso mais perfeitamente, pois ele diz: dê-me uma alavanca suficientemente grande e um ponto de apoio, e assim moverei o mundo. Essa é uma frase que basicamente resume toda a ideia dele, de um plano que, com a distância suficiente, pode mover objetos muito pesados. Essas ideias, elas perduraram por milênios, no caso, no total de dois. Até que Galileu Galilei, também estudando os movimentos de objetos em planos, ele chegou a uma conclusão diferente daquela inicial de Aristóteles sobre o movimento dos corpos, pois Galileu concluiu que os corpos, após colidirem com o movimento, eles não perdem o movimento, eles ainda têm movimento por um breve período de tempo. E ele também concluiu, a partir disso, que se a soma de todas as forças sobre um objeto for nula, o movimento desse objeto ele vai ser constante, ele não vai parar ou diminuir ou aumentar. E isso é o que a gente conhecia como inércia. Então, após a morte de Galileu, surgiu Isaac Newton, um homem certamente mais que brilhante. Então, Isaac Newton, ele já tinha uma base muito boa nos seus estudos da inércia de Galileu. Porém, ele decidiu estudar ela, claro, mais afim. E ele conseguiu expandir essa tese. Ou seja, não só a ausência de uma força resultante, que seria nula, manteria o objeto em um movimento constante, esse movimento constante teria uma tendência natural que o corpo ele tem. Isso ele teria esse movimento natural até ele ser impelido por força que anulasse a nulidade da resultante. E essa ideia de Newton é tão brilhante que, de certa forma, ela é revolucionária para a física. E ela mudou uma coisa que já era bem estabelecida, que era a inércia de Galileu. Certamente uma coisa mais que brilhante desse grande ramo da física.
Sou Raquel Magalhães, de Mecatrônica 2, e realizei o experimento para que todos compreendam melhor quando falamos de estática. Nesse experimento, utilizei de 2 garfos da mesma espessura, tamanho e peso. No caso, 20 gramas é a massa de cada um dos garfos, e o tamanho de 18,7 centímetros. Apenas os dados dos garfos irão influenciar no experimento, então as outras coisas são opcionais. Também utilizei de um copo como apoio, fita durex para prender melhor as pontas de garfos unidas e um palito de dente para o equilíbrio do garfo sobre o copo. É como demonstra no vídeo, né? E esse foi o experimento. Olá, meu nome é Guilherme Sobral e eu vou explicar um pouquinho o que acontece no experimento em si. Porém, antes de explicar o que ocorre no experimento, eu vou introduzir para vocês o que é centro de massa e centro de gravidade, que será crucial para compreendermos o que ocorre durante o experimento, além de explicar por que não há rotação causada pelo torque. Nesse caso dessa imagem, temos dois garfos iguais com mesma massa e mesmo peso, com suas forças peso esquematizadas. Sendo assim, teremos que seus momentos serão anulados, cálculo que será posteriormente explicado pelo meu amigo Gabriel, e isso faz com que não haja torque nesse esquema. Centro de massa de um objeto é uma posição definida matematicamente. Ela pode ser encontrada a partir da massa do objeto e da atuação de uma força externa resultante sobre ele. O centro de massa ele não é necessariamente o centro geométrico do objeto. E centro de gravidade é o ponto o qual devemos aplicar a força de forma a equilibrar a mesma, a equilibrar a força da gravidade. E usando como exemplo o caso de uma bandeja, se quisermos equilibrá-la só com o dedo, e partindo desse princípio que o centro de massa será no centro geométrico, centro de gravidade é exatamente o ponto onde devemos aplicar a força para manter no ar sem que ela gire ou caia. E este é o caso da experiência. Esse ponto encontra-se fora do próprio objeto. E para que esse equilíbrio seja estável, é necessário que o ponto de gravidade esteja exatamente ou abaixo do ponto de apoio. E é isso que é demonstrado na nossa experiência. Como podemos ver no exemplo, esse ponto de gravidade ele está exatamente no ponto abaixo do ponto de apoio e fora do objeto. Meu nome é Felipe Apolinário e agora eu vou explicar um pouco sobre as fórmulas que usamos no equilíbrio estático. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que para que haja existência de um equilíbrio estático é necessário que o somatório de todas as forças seja igual a zero. E que um bom exemplo para pensarmos nisso seria com um cabo de guerra, onde temos dois grupos, grupo A e grupo B, que estão em equilíbrio, pois as forças que os dois grupos exercerão são as mesmas. E então, sendo exercidas em lados opostos, nós podemos fazer uma soma de vetores, pois temos dois vetores da mesma força, com mesma força, atuando em lados opostos. Como fórmula, temos que FA será igual a FB, ou seja, duas forças iguais em sentidos opostos, a força resultante disso será igual a zero. Ok, agora explicando um pouco sobre momento, como vimos anteriormente na parte histórica, Arquimedes foi responsável por criar a fórmula de cálculo do momento, sendo esta aplicada no efeito alavanca. O efeito alavanca se baseia no seguinte: tendo um ponto de apoio próximo ao corpo que deseja se levantar,
estende-se uma haste grande para diminuirmos a força necessária para o levantamento da mesma. Isso se deve por conta da fórmula m igual a F vezes d, ou seja, momento igual a força vezes distância. Vendo que o fator da distância multiplica a força de forma proporcional, teremos que, quanto mais longe do ponto de apoio aplicarmos a força, menor ela terá que ser para gerar um mesmo momento. Um bom exemplo disso será uma gangorra, como temos na figura. Se observarmos, o lado do garoto vai ser bem maior, justamente para que o momento que seja exercido do lado dele seja equivalente ao do lado do adulto, e a gangorra possa ficar em equilíbrio. E com isso, uma fórmula que por consequência também podemos usar será a que somatória de momentos, independente de quantidade dos mesmos, terá que resultar em zero. Passo a palavra agora para Gabriel. Meu nome é Gabriel Soares e irei desenvolver os cálculos que podem ser utilizados na explicação do experimento. Após entendermos os conceitos de pontos obrigatórios para termos equilíbrio estático, utilizaremos os valores dos garfos para calcular. 20 gramas, que transformaremos de acordo com o Sistema Internacional para 0,02 kg, e 18,7 centímetros, que virarão 0,178 metros. A partir disso, calcularemos o momento considerando que a parte de apoio do palito está virada para nós. Teremos ambos os garfos com seu centro de gravidade na metade de seu comprimento, podendo ser representado pela fórmula T igual a tamanho do garfo, que nesse caso será 0,178 metros, como apresentado acima, sobre 2, já que isso indica que ele estará na metade. Esse valor será de 0,089 metros. Em seguida, utilizaremos as fórmulas anteriormente apresentadas para cálculo de momento. Inicialmente, descobriremos o valor do peso para cada garfo, que será de 0,2 newtons, considerando gravidade como 10 e a massa como valor já citado. Para cada garfo, multiplicaremos o peso pela distância d, que será igual para ambos, já que os garfos são idênticos. Vemos então que, dando prosseguimento ao cálculo, o momento para o garfo da direita será de 0,187 Nm negativo e o da esquerda de 0,187 Nm positivo. Isso é decorrente da direção horária e anti-horária que geram para o palito, respectivamente. Então, para verificarmos a veracidade do sistema como em equilíbrio, faremos a soma e observaremos se a mesma se iguala a zero. Como podemos ver que essa afirmação é verdadeira, a associação de garfos está sim em equilíbrio estático. Em seguida, veremos as forças atuantes. Como os garfos estão interligados, o centro de gravidade se encontra fora da extensão dos mesmos, algo que já foi explicado anteriormente por Guilherme Sobral. Está em cima do palito de suporte. Calculando o peso dos dois garfos somados, teremos 0,4 newtons, já que a fórmula para peso é massa vezes gravidade. O peso será anulado pela força normal do objeto de apoio, seja ele um copo, como em nosso exemplo, ou qualquer superfície em que o palito esteja apoiado. Concluindo o nosso trabalho, está Vinícius. Meu nome é José Vinícius e eu venho aqui para concluir o trabalho sobre estática de meu grupo. Como visto anteriormente, a estática é a parte da mecânica que estuda os corpos que não se movem ou se movimentam em aceleração constante. De acordo com a segunda lei de Newton, quando todas as forças de um sistema se equilibram, sua aceleração é nula. Desse modo, acontece a ausência de movimento. O estudo da estática vem desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Temos exemplos de estática a todo momento. Desde pessoas que moram em apartamento, que o peso do concreto e do ferro usado, até os utensílios e pessoas dentro do apartamento tem que ser anulado pelo solo. Há guindastes, que o peso na ponta do braço do guindaste tem que contrapor com o peso das pedras na outra extremidade. Ou pontes, que tem que ter seu peso e o peso dos carros contrapostos pelas cordas tensionadas. Equilibristas em círculo e andaimes, por exemplo, que não é nada mais que um corpo extenso em equilíbrio. Analisando o experimento realizado, podemos ver um equilíbrio estável.
já que é observado o fato de que o garfo, mesmo que em diversas situações, comece a tender para um dos lados, ele sempre volta para o estado de equilíbrio original.